Olá, amigos! Hoje eu vou falar nessa oportunidade com vocês um pouquinho sobre sexologia, mas especificamente sobre o sexo na terceira idade, que muitas vezes acaba sendo um assunto cheio de preconceito, muitas vezes cheio de tabu, e que a gente tem que trazer à discussão. Até porque as pessoas estão vivendo mais, a sua sexualidade muitas vezes acaba tendo a sua plena conservação e o indivíduo muitas vezes se limita a ambientes muitas vezes escusos, às vezes acaba até tendo exposições desnecessárias, porque muitas vezes ele não pode trazer esse ato sexual ou a sexualidade de uma maneira geral para uma discussão mais saudável a nível familiar ou mesmo no seu circuito de relações. As relações que são as relações afetivas, né? A possibilidade muitas vezes de um casamento em que muitas vezes esses pacientes são já viúvos ou que são solteiros, mas que nesse momento acabam por frequentar ambientes em que se expõem a novos relacionamentos, tendo exposições inclusive à atividade sexual. Então devemos lembrar que nesse momento a exposição deve ser feita de uma maneira consciente, de uma maneira protegida muitas vezes, né? Até porque nós temos o risco na sexualidade, em qualquer faixa etária e também na terceira idade, da exposição, né, a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente deve lembrar que o sexo ele continua na vida das pessoas ao longo de toda a sua existência, né? Não só no sexo masculino, no sexo feminino, a gente tem que respeitar a individualidade e as necessidades de cada um. Porém, deixar claro que as pessoas na idade realmente têm essa necessidade e que ela vai fazer presente na vida dessas pessoas, realmente é muito importante. A não ser realmente que as pessoas tenham doenças que impeçam uma sexualidade de ser desenvolvida com plenitude, né? Muitas vezes é o paciente que já teve uma doença que limitou a estrutura genital, muitas vezes é um paciente que tem doenças psíquicas que liberam uma descarga neurogênica que vai causar uma limitação na libido, muitas vezes a gente tem realmente algum prejuízo. Porém, o indivíduo rígido, o indivíduo que a sua sexualidade foi mantida e que ele se desperta para esse ato sexual, ela tem que ser respeitada e a gente deve valorizar que isso é uma necessidade humana e que ela existe, então, na terceira idade. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, até porque nós temos que trazer muitas vezes a discussão, não só nas consultas, mas também a nível da sociedade, que as pessoas têm que ser respeitadas nesse seu direito e nessas suas necessidades mais fisiológicas. Então, é importante se discutir a sexualidade da terceira idade e trazer para esses nossos entes, muitas vezes queridos, muito próximos a gente, né, a possibilidade de eles estarem seguros nisso. Em que esses relacionamentos também surjam de uma maneira saudável, realmente conforte no sentido afetivo, no sentido sexual. E, obviamente, né, a gente vai realmente levando a essas pessoas a possibilidade de cada vez mais discutirem o assunto. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre isso, até porque a gente tem ouvido bastante perguntas, né, a nível não só de consultório, ou algumas vezes na mídia, sobre a questão de discutir esse tema que as pessoas às vezes têm dificuldade em falar e muitas vezes as próprias famílias não sabem como se portar frente à sexualidade dos seus entes, né? Muitas vezes é o pai, a mãe ou os avós, em que as pessoas ficam constrangidas de abordar. Então, muitas vezes trazem para discutir, a nível de consultório, essas relações. Como elas estão sendo realizadas, se é normal, se muitas vezes o corpo dessa pessoa permite que as relações ocorram. Então, muitas são essas dúvidas práticas mesmo que a gente acaba tendo que discutir. Então hoje eu falei um pouquinho sobre isso para que a gente esteja atento a poder falar bem e de uma maneira clara, de uma maneira respeitosa, mas muitas vezes trazendo conceitos para essas pessoas e elas possam realmente se fazer bastante esclarecidas no assunto. Então um abraço a todos e até a próxima oportunidade.